Olá, boa tarde e bom dia para o Brasil. Sejam bem-vindos a este webinar da apresentação da plataforma Filmocracy Studios para os membros de língua portuguesa. O meu nome é Carlos Martins e durante os próximos 90 minutos vou falar do que é a Filmocracy, quais são os objetivos, o potencial e funcionalidades para que esteja mais preparado para trabalhar com o sistema já a partir do 10 de julho. Também vamos ter aqui os convidados especiais Luís Campos, que é o fundador do Festival de Guiões, e Bill Labónia, desde o Brasil, o roteirista e empreendedor, para uma pequena conversa mais para o final. Haverá também uma sessão de perguntas e respostas, que podem a qualquer momento enviar suas perguntas através do chat que está aqui no sistema e que tratarei de responder ao que puder. E agora, se me permitem, vejo que temos também aqui alguns colegas da língua espanhola e gostaria de dar as boas-vindas aos nossos colegas. Então, hola y que sean bienvenidos a este webinar. Voy a intentar hablar lo más despacito posible para que me entiendan y espero que os agrade. Un saludo especial para Colombia y Bolivia. Y creo que México también. Vou começar primeiro por dar uma visão geral para que entendam melhor o contexto da plataforma Filmocracy. Então vamos falar um bocadinho do mercado global. Então faço uma introdução muito generalizada com enfoque na produção de filmes de géneros, low budget, filmes independentes e não autorais ou de autor. Nós vivemos numa época que está, numa era que está conectada, que está todo mundo ligado. Todas as barreiras geográficas são ultrapassadas, unem-se as pessoas, ideias, criam-se projetos em forma colaborativa. Mas, no entanto, e na área de cinema em particular, apesar de ser considerada uma linguagem universal de comunicação, o processo em si, a metodologia, a perspectiva de mercado e outros, pouco ou nada tem mudado. Não há acompanhamento do passo rápido, quer da tecnologia, quer da cidadania global, em que todos nós já estamos bem dentro. Persistem os métodos estabelecidos e tradicionais no sentido único de ideias ou propostas cinematográficas impostas pelo mercado dito global, como é o caso da indústria de Hollywood.
Como vem aqui neste pequeno slide, não é um ataque de mísseis, mas é realmente o que tem vindo a acontecer desde o início desta indústria que podemos considerar global. Todas as ideias, todas as propostas vêm mesmo em sentido único portanto, para este mercado global, que é o que existe. Eu vou passar ao próximo slide. Se, entretanto, não entenderem muito bem alguma coisa que eu diga, por favor, enviem pelo chat. Eu sei que se calhar o meu sotaque não é muito, portanto não dá para entender muito bem, mas vou fazer os possíveis. Por outro lado, existe a produção localizada, ou seja, quer seja do Brasil, de Portugal, de França, etc, etc. A aspiração é, salvo exceções, desde logo está limitada a um circuito interno e, na maior parte das vezes, nem isso. Quando muito, um ou outro festival internacional. Ou seja, o que se faz no Brasil é para o Brasil, de vez em quando vem para Portugal, o que se faz em Portugal vai para Portugal, com sorte, e não passa nisto. Portanto, agora vou passar a outro slide. Aqui está. Entretanto, portanto, também relacionado com a evolução de tecnologia, internet, plataformas e tudo isso, durante a última década, e praticamente a cada dia que passa vão aparecendo novas soluções ou propostas novas para o cineasta, nomeadamente o independente, a concretizar as propostas cinematográficas deles, não é? Desde plataformas de crowdfunding, a inúmeros sites para roteiristas, para submeter guiões a produtores e etc, etc, etc. No entanto, e apesar destas plataformas já acontecerem um pouco por todo o mundo, são, na sua forma, fragmentadas e fundamentalmente baseadas no mesmo princípio estabelecido, ou seja, estão exatamente a seguir o mesmo processo. Ou seja, a mesma visão de mercado, somente com alguma amplificação em termos de reconhecimento. Usando a internet, eu posso dar o exemplo de plataformas como o Indiegogo, nos Estados Unidos, Kickstarter, Tag e outras tais ajudam o cineasta, ajudam o filmmaker a obter algum reconhecimento, a ter o projeto deles conhecido e fundos. Mas verão que o resultado é praticamente o mesmo. Eu vou mudar para outro slide. E então, o que acontece? No fim, os resultados continuam sempre sendo quase os mesmos. Sendo que a maior parte destas plataformas está enfocada no cineasta, no filmmaker. E se o cineasta independente conseguiu ser bem sucedido numa campanha de crowdfunding, por exemplo, no seu país, ou então se fala muito bem inglês, numa plataforma americana que tem mais alcance, então consegue provavelmente fazer o filme, produzir o filme, numa plataforma, usando uma dessas plataformas. E depois disso, normalmente segue o circuito habitual a alguns festivais e, com sorte, conseguirá algum tipo de distribuição. Caso contrário, na grande parte dos casos, o que acontece é que, tal como este slide indica, fica precisamente com um excelente filme nas mãos. E isto acontece todos os dias e é a situação atual. Para os argumentistas, que é o caso da plataforma da Filmocracy, para os argumentistas e as suas histórias não existe muita evolução, a não ser a proliferação de sites para submeter a produtores com algum grau de sucesso, mas o potencial continua ainda por abrir. O acesso é limitado por língua e, em muitos casos, pela localização e, obviamente, o interesse ou não em produzir está condicionado ainda às ideias pré-estabelecidas do dito mercado global.
O roteirista que quer entrar neste mercado existente global, quer seja ele de Porto Alegre, no Brasil, ou de Bragança, em Portugal, terá de ter uma boa noção da ideia de mercado global existente. Terá de ter uma boa noção do formato de potenciais histórias segundo os conceitos deles. Terá de adaptar, traduzir o guião em inglês e depois ainda de investir em pitch, por exemplo, em submissão de roteiros através de plataformas que existem, como Blacklist, juntando-se assim a centenas de milhares de colegas com as mesmas aspirações. Acho que o slide indica muito bem o que sucede. Escrever guiões é muito difícil. É muito difícil depois conseguir fazer alguma coisa. Por um lado, aproximar-se de produtores independentes, por exemplo. Normalmente os produtores já têm os seus trabalhos para produzir, para realizar. Aproximar-se de cineastas independentes é praticamente a mesma situação. No fundo, seja qual for a situação, tem as mesmas barreiras. A distribuição e exibição é simplesmente controlada por interesses maioritariamente da indústria norte-americana. E somente se o seu filme já tem um impacto comprovado, poderá eventualmente ter uma distribuição experimental. Por outro lado, o seu filme poderá ter já sido concebido desde o início, de uma forma muito localizada, que dificilmente poderá ter o dito interesse global do mercado existente. E refiro-me, claro, à indústria estabelecida. Ou então, se você tem ou realiza, escreve e realiza, e o resultado é o mesmo que acaba de escrever, ou então concentra-se em adquirir mais conhecimentos do próprio negócio. Ou seja, tem que se tornar um roteirista mesmo empreendedor. Estudar acerca de produção, etc, e principalmente do mercado existente. E agora vou passar a mais um. A Filmocracy Studios é uma plataforma que difere de tudo o que existe até agora, segundo sabemos. E nós acreditamos que algo poderia ser feito para quebrar a tendência atual e, sobretudo, descobrir e dar a conhecer, independentemente do local de origem. A Filmocracy Studios não é precisamente uma plataforma para um cineasta independente ou para um filmmaker. É uma plataforma para descobrir histórias, é para o roteirista e para o público dessas histórias. Pela primeira vez, vamos juntar as duas partes. Vamos agora falar já do conceito da Filmocracy. Então, para começar, a Filmocracy é uma plataforma que está dividida em duas secções principais, fundamentais, que é o Story Lab e Project Development, o Story Development. O objetivo principal é descobrir histórias, boas histórias, que sejam elas de onde forem. Portanto, é uma plataforma que funciona em vários idiomas e para qualquer idioma. Na abertura, agora em julho, vamos abrir com 3 línguas e depois, gradualmente, aumentamos o número de línguas e acesso. É uma plataforma para preparar as histórias para o mercado global, para validar e valorizar as histórias, para impulsionar a produção e impulsionar a exibição dessas mesmas histórias. Vou agora falar como é que fazemos, como é que a plataforma está preparada para fazer este tipo de coisas. Então, o objetivo final do Filmocracy Studios é precisamente para obter um reconhecimento a nível global das histórias, prepará-las através destas duas secções e providenciar todas as funcionalidades e todas as condições para que as histórias que passem ao nível, tanto no
na secção de Story Development, ao nível 4, sejam produzidas ou tenham a possibilidade muito forte de serem produzidas. O sistema está concentrado, enfocado no roteirista, na história e no público, para proporcionar uma abertura total ao roteirista para expor as suas histórias a uma audiência internacional e ao público para impulsionar essas mesmas histórias. A Filmocracy agrega a esta comunidade produtores convidados. Maioritariamente são europeus, a Filmocracy está sediada em Portugal. Estes produtores são a alavanca principal para agarrar os projetos que eles veem com mais interesse e impulsionar o projeto até uma fase de produção ou coprodução de filme ou outras opções. Os realizadores e atores agregados ao sistema são selecionados através de um processo que inclui a opinião de alguns produtores da nossa lista de convidados e também roteiristas convidados. Estes realizadores estarão disponíveis para contratação pelos próprios produtores. Ou seja, este sistema está formatado à imagem do processo existente em grandes estúdios. O processo é muito similar ao que sucede na vida real, com a diferença que agora o roteirista tem o poder de impulsionar o seu próprio destino. No sistema existem estas duas secções, Story Lab e Story Development. E o primeiro, enquanto o Story Lab prepara o pitch da ideia, com o objetivo de aperfeiçoar a apresentação ao público, e o segundo desenvolve a história enquanto conquista audiências e recolhe o feedback de um mercado global. Ou seja, nesta fase do Story Development, nessa secção, o que acontece aqui é que pela primeira vez, tanto quanto sabemos, essa secção tem 4 níveis que têm que ser ultrapassados, conquistando audiência, público, para essa história. E pela primeira vez vão ter uma noção muito real do interesse que a história tem a um nível internacional. Até agora isso não era muito possível. O que acontece é que aqui as histórias vão ser já preparadas no Story Lab em vários idiomas, em várias línguas. Vamos agora passar ao outro slide e, entretanto, eu vou demonstrar mais aqui à frente uma dessas secções, o Story Lab. Claro, vou ainda aprofundar mais estas partes. O público global ou internacional que se junta à plataforma isto funciona de uma maneira muito orgânica e, portanto, providencia o acesso direto aos roteiristas a esse público. Por outro lado, portanto, as histórias vão estar em português, inglês, espanhol, depois em francês, russo, alemão, etc. Há a possibilidade do público, pela primeira vez, vai também poder descobrir as histórias e os roteiristas. Ou seja, tem uma oportunidade de ganhar também o reconhecimento. E o mais importante ainda é que o roteirista vai ter uma noção mesmo realista do impacto da história ou do interesse ou aprender nesse mesmo processo se necessita adaptar alguma coisa na história ou o que é que poderá ser feito para, por exemplo, para ter mais interesse num mercado como a Índia, etc, etc. Que esse feedback vai chegando ao roteirista através dessa secção do Story Development. Vou passar a outra. E isto é o que nós chamamos de pre-engagement ou pré-engagement. Durante a secção de Story Development, o que acontece é que vai ser feito uma super promoção
e para conquistar a audiência pública para esse suposto filme que ainda não está feito. Ou seja, a base é toda a história, a partir da história que existe, do que nós chamamos o pitch pack. Já mais para a frente vou falar, mas trata-se do título, da logline, sinopse de um parágrafo e depois uma apresentação visual também da história, ou seja, da mesma forma que o público normal como eu estamos habituados a receber as propostas cinematográficas, quer na televisão, quer no cinema. Durante essa secção vai ter, para além dessa informação que eu já disse, vai ter também um mini poster do filme com uma tagline, vai ter a apresentação pessoal do roteirista a falar da ideia, da história, um trailer e outras funcionalidades também. Então, tudo se trata aqui da audiência e da história do roteirista, com o objetivo de amplificar o alcance e reconhecimento da mesma. E, ao mesmo tempo, facultar essa oportunidade para adaptação ao mercado. Ou a outros mercados, que é o caso. Agora vamos falar da parte mais, talvez mais interessante, que é validar ou valorizar a história. Uma coisa é você, como roteirista experiente ou amador, escrever a sua história e mostrar à sua família, aos seus amigos, talvez contratar um profissional para fazer um coverage da história, etc, etc. A outra coisa é apresentar mesmo de uma forma real a um público, ou seja, expor a sua história de uma forma realista ao público. Para já, desde a primeira secção da Story Lab, a história vai ser validada. Essa secção é exclusiva a roteiristas, a argumentistas, em que existe aí uma oportunidade de colaboração. É uma secção de colaboração entre colegas, para precisamente melhorar esse pitch e valorizar. O que acontece é que ao final dessas 4 secções do Story Development, que é a segunda fase, é uma fase que pode levar até 11 meses para trabalhar bem portanto, a história, desde o pitch pack que já tem, logline, etc., o tratamento, o guião, tenha o guião ou não tenha a oportunidade para adaptar, fazer o packaging, angariar, portanto, obter o reconhecimento de produtores que se interessam ou não e dar seguimento até ao nível 4. O que acontece é que, chegando ao nível 3 ou nível 4, a sua história vai sendo mais conhecida, você vai sendo mais conhecido, está a valorizar essa mesma história. Mesmo que chegasse ao ponto do nível 4 nessa secção e não tenha luz verde para seguir, o que acontece é que a sua história já tem um package, já traz uma legião de seguidores, de fãs da sua história, e isso já tem um valor, ou seja, já é conhecido, é uma mais-valia. Agora vamos já passar a falar. Eu peço desculpa se estou a falar muito rápido, não sei se dá para entender o meu sotaque. Vamos falar de Story Lab. É uma secção, e eu vou demonstrar, que é precisamente um laboratório de histórias. É uma secção fechada a roteiristas. A ideia é criar o pitch, o título, logline e sinopse. Título, logline e sinopse são as coisas mais importantes para vender a sua história. No caso de Filmocracy, você tem de vender a sua história a quem interessa, que é o público. Porque vender aos produtores é apenas um dos passos seguintes. É uma secção de colaboração. Eu sei que talvez alguns roteiristas poderão pensar, mas eu vou expor a minha história e se me roubam a ideia, eu não quero colaborar com outros, não quero dar a minha opinião e tudo isso. Mas isto é uma situação que é muito normal e creio que a gente deve aprender mesmo a colaborar com os outros,
portanto, a colocar os comentários e ideias entre ajuda. E, portanto, nesta fase, prepara-se para o mercado internacional também. Você imagina que vem com, pronto, tem uma ideia para um filme, criar um roteiro, mas ainda está muito escura, pronto, não tem muita ideia ainda do princípio, meio e fim, não tem bem ideia do que vai suceder, mas consegue criar uma logline, ou seja, uma frase que defina, ou seja, a frase, se você se encontra com um produtor, ele vai perguntar, conte lá a sua história e espera essa logline. Essa logline tem que ser rápida, decisiva, tem que demonstrar muito claro, de uma forma muito clara, quem é o protagonista, quais são os obstáculos que tem, qual é o objetivo e uma outra nuance para definir mesmo a história. Então, você escreveu, expôs, colocou a sua logline, a sua sinopse e o título. Na Storylab vai trabalhando com os seus colegas e pode também na Storylab contratar serviços profissionais de colegas mais experientes. E agora vai, uma vez que pronto, já sabe que a história está perfeita, vai, portanto, traduzir. Solicitar a tradução para os idiomas existentes. Neste caso, pode começar com, se escreve em português, para inglês, que é fundamental, e espanhol. Isso é um passo 2 nesta parte. E depois, o que acontece é que vai poder validar e adaptar através de uma crítica internacional, que é o International Reviews, um sistema que temos que é feito 2 em 2 meses, por exemplo, em que nós convidamos gente de todas as áreas em todos os países, desde outros roteiristas, realizadores, alguns produtores, até mesmo bloggers, relacionados com cinema, claro, que lhe vão dar a opinião deles, não sob o ponto de vista de roteiro, porque não existe, mas sob o ponto de vista dessa história e do mercado local deles. Por exemplo, um colega, vamos supor, o Bill Labónia do Brasil, escreve a sua história, põe o seu pitch, traduziu e recebe, portanto, estas críticas construtivas através desse sistema de reviews and ratings de gente da Índia, do México, de Portugal, da França, da Rússia, e vai permitir uma ideia muito aproximada e realista do que existe, ou seja, do que é o mercado, do que é, na realidade, as opiniões de cada país. O que existe lá, comparativos, etc, etc. E uma vez que isso seja feito, já podemos, portanto, passar, o roteirista que passou esta fase, já poderá depois entrar na Story Development e criar a sua história. Mas por agora vamos fazer, eu vou demonstrar o Story Lab dentro. Vou tentar mudar aqui o slide. Eu tive que gravar, ia fazer em direto, mas tive que gravar para ser mais fácil. Então eu vou passar aqui e vou explicar. Portanto, aqui estamos dentro, deixa-me tentar aumentar isto, não sei se está muito visível. Aqui está a sinopse, aqui estão os comentários, é uma secção para comentários, aqui aparece a secção de revisão internacional. E, portanto, neste caso, eu coloquei, não sei se é muito visível,
Mas pronto, ok. Aqui um colega colocou a opinião e podem seguir. O próprio autor da história poderá continuar, poderá solicitar ajuda, etc, etc. Voltamos à história. Aqui é a secção de onde vão aparecer na fase final desta Story Lab as tais críticas ou reviews internacionais e rating. Portanto, são basicamente feitas da seguinte forma: as pessoas que são convidadas vão expor o que da história vê de interessante, o que é que dessa história, vem que poderia ser melhorado, e depois a opinião acerca da história em relação àquele mercado em particular. Agora, vamos ver aqui uma outra situação. Tem aqui, na Story Lab, aparecem todos os géneros possíveis que pode criar. E em cada género nós colocamos uma ligação direta a várias fontes, como a IMDb, em que lhe vai aparecer exemplos de cada um desses géneros, incluindo box office e tudo isso, em determinados mercados. O que lhe vai dar uma ideia muito geral do mercado. E agora vamos criar uma história. Aqui é nesta parte que se cria a história, que vai necessitar do título, da logline e da sinopse. A sinopse é uma sinopse pitch, com uma sinopse muito curta. Seleciona, portanto, coloca o título, seleciona o género e subgénero, coloca a logline, pode decidir publicar imediato ou salvar como um rascunho, se pretender, e editar mais tarde. Publica a história, verifica se está tudo bem e pode sempre a qualquer momento reeditar a história, ok? Eu aqui só coloquei num idioma, numa língua, para facilitar a demonstração. Uma vez que passe isto tudo, ou seja, toda esta fase, pode colocar, portanto, na parte dos comentários, na discussão, pode solicitar ajuda nesta área ou naquela área, opiniões em particular, etc. E os colegas seguramente que vão contribuir. Quando a história está preparada, claro, pode solicitar a tradução, pode ou fazer a tradução e solicitar a dita revisão internacional. Uma vez que isso esteja feito, pode passar à fase de development, que é disponível para membros do nível Pro ou fundadores apenas. A história aparece automaticamente lá, uma vez que passou a Story Lab, já aparece tudo lá nesta secção. Título, logline, sinopse, género, e aqui está como exemplo, você vai ter que colocar o seu mini poster, que nós apresentamos muitos exemplos de como fazer, pode fazê-lo mesmo, e pode colocar o seu vídeo de apresentação, etc. Portanto, a secção tem também, aqui já é a parte, digamos, social da rede, em que tem um feed muito parecido com qualquer outra rede social. E tem também uma parte de educação, onde estarão cursos, webinars, workshops, etc. Alguns grátis, outros pagos, mas estão todos disponíveis. E basicamente é isto. Uma vez que entra na parte da secção Story Development, vão aparecer muitíssimas funcionalidades que não existiam, portanto não estavam. Agora vamos passar a um slide, que é o Story Development, precisamente aquela secção. Para passar essa secção tem mesmo que passar pela Story Lab,
nós temos que garantir portanto, que essa história foi mesmo aperfeiçoada ao máximo da rede internacional, de revisões, etc., para conseguir entrar com um pitch pack perfeito na Story Development. Esse pitch pack, que é o título, logline, sinopsis e toda a matéria visual, o que é que constitui, eu já vou mostrar. Portanto, é desde um mini poster, a apresentação pessoal em vídeo do próprio autor e um trailer, por exemplo. Eu agora vou demonstrar. Também, portanto, os níveis dessa fase são 4. As funcionalidades vou também já mostrar e vou também explicar o que é o Greenlight desta secção. Portanto, permita-me só que responda a uma perguntinha aqui do Carlos Camara, que me pergunta se pode fazer uma pergunta agora ou só depois. Pode já fazer a pergunta, já fica escrita, já podem fazer as perguntas, eu depois... temos aqui o interior do Story Development. O que acontece aqui, uma vez que passou o Story Lab, tudo isso, criou o seu projeto para ativar o projeto, ou seja, para o projeto fica ativo, mas não fica público sem que o autor, ou seja, o roteirista tem que ser mesmo empreendedor, tem que trabalhar no sentido de conquistar o seu mercado, a sua audiência. Ou seja, para ativar o projeto, para entrar no nível 1, tem de trazer os seus primeiros fãs, um número estipulado entre 20 e 50, usando as próprias funcionalidades que disponibilizamos. Ou seja, esta é a apresentação do que acontece dentro do Story Development. Como é, tem aqui, são exemplos, mas tem aqui um mini poster, tem sinopse de toda a informação e todas as funcionalidades aqui, funcionalidades em que qualquer seguidor do seu projeto pode usar para ajudar, vídeo de apresentação, mood board, trailers, o trailer para a sua história. Também vamos disponibilizar de exemplos e de formas para conseguir fazê-lo melhor. Okay? Esta secção está dividida em quatro níveis. Nível 1, nível 2, 3 e 4. Cada um tem objetivos diferentes. Cada um destes níveis está dividido, tem um objetivo, que é o de alcançar um número X de seguidores para automaticamente passar ao nível seguinte. Estes seguidores são impulsionados logo desde o início pelo próprio autor, mas depois de uma forma orgânica através do nosso próprio sistema. Automaticamente, como vem aqui ao lado direito, isto vai indicando quais os objetivos que tem que alcançar, etc, etc. Indica também se já há algum seguidor da indústria, o que nós chamamos, ou seja, algum desses produtores que estão dentro do sistema. Qual é o alcance social que tem, ou seja, que é relativo ao número de contactos que cada um dos seus seguidores tem. Vou agora passar ao slide seguinte. No nível 1, o que é que acontece? É a apresentação da sua história, vender a sua história, o pitch ao público. No número 2, se não tem ainda o tratamento feito, é a altura de o fazer. O que aproveito para falar de uma outra situação, quando seguramente essa pergunta aparece de imediato, no que diz respeito à ideia e aos direitos, ao copyright dessa ideia. As ideias não são possíveis, que eu saiba, até o dia de hoje, de registrar. Então, o que deve fazer é, desde o início, quando apresenta uma história em que acredita mesmo, logo no início, na secção do Story Lab, escreva um tratamento. Quando escreve um tratamento, já com princípio, meio e fim da história, com 1 ou 2 diálogos, ou da forma que entender,
isso já é possível fazer o registro. Então, se for o caso que tem essas dúvidas, poderá registrar logo o tratamento desde o início. No nível 2, portanto, cada um destes níveis tem 1 mês, 2 meses, que podem ser estendidos automaticamente pelo autor. Pode solicitar, pode fazer uma extensão. No nível 2, pode subir o seu tratamento. Esse tratamento não está disponível para o público em geral, só está disponível para produtores. E esses produtores, para poderem ler ou ter acesso a esse tratamento, caso lhes interesse a história, primeiro já o estão a seguir, segundo, vai solicitar para que o roteirista dê acesso. A partir do momento em que o roteirista dá acesso a ler o tratamento ao produtor, já está em contacto, ok? Uma vez que passo a fase de tratamento, estes níveis vão aumentando em tempo, porque também o objetivo, o patamar de threshold, o número de audiência que se precisa, vai aumentando. Também vão aumentando as funcionalidades e o nosso esforço, ok? Passando ao nível 3, tem uma fase bastante alargada, em que o roteirista já pode colocar o seu guião. O tratamento e o guião, para que tenha sucesso neste sistema, têm que ser traduzidos para inglês, ok? Não é necessário traduzir para outras línguas, mas para inglês sim. Teremos disponível acesso a profissionais para o fazer, a preços filmocráticos, se for o caso, ou pode também traduzir você mesmo. O guião, caso o tenha já escrito desde o início, seguramente vai ter que o reescrever, adaptar, melhorar, e então tem este tempo do nível 3 para o fazer. Pode estender quanto tempo quiser. São normalmente 6 meses, mas poderá estender. E finalmente, no número 3, quando chega ao nível 3, já significam muitas coisas. Tem uma legião de seguidores bastante considerável. O sistema ativa de imediato todas as funcionalidades possíveis e esforço, porque nós temos todo o interesse em que chega ao 4. E também impulsionamos a que os produtores tenham interesse ou que vejam o projeto, não é? Passando ao nível 4, a coisa já é bastante séria. Aí vamos começar a fazer uma coisa que se chama packaging. Dentro do sistema, atores, compositores, toda a equipe vai estar agregada. Podem se inscrever e podem estar lá. Quando existe já um produtor com interesse, que já falou esses produtores trabalham connosco dentro do sistema, já falou com o roteirista e tem interesse em impulsionar esse projeto, então o que acontece é que vai fazer o packaging. Que é isto? Afinal, é dentro da lista de realizadores da seleção que nós temos, ele vai fazer negociar e falar com esse realizador para aceitar ou não o projeto, para seguir ou não com o projeto. De igual forma, os atores principais. Depois do nível 4, só resta uma coisa: atingir o último patamar em termos de audiência e atingir, portanto, o nível a luz verde, green light. Já falarei dessa parte já a seguir. Vou mudar o slide. Espero que esteja a falar bem. Entretanto, vejo aqui algumas perguntas. Ok. Então, estas são algumas das funcionalidades que existem dentro do Story Development, dessa segunda secção.
kit promocional, ou seja, tem tudo lá disponível para que possa criar por si mesmo ou com os seus amigos, ou mesmo contratar alguns profissionais dentro do sistema para poder fazer o seu pack, a sua promoção visual, etc. Tem promotores de eventos, que é outra coisa que falaremos mais tarde. Os sistemas para alcance social, que é uma coisa que se chama crowd speaking, também vou mostrar. E tem sessões de pitching, que são em direto, neste mesmo sistema de webinars, com produtores, e outros sistemas para poder trabalhar com e impulsionar o que nós chamamos de embaixadores, ou seja, influenciadores que possam auxiliar na promoção do seu projeto. Lembre-se que o objetivo é validar e valorizar o seu projeto. Aqui está um screenshot que fizemos hoje de manhã de uma dessas funcionalidades, que é precisamente o crowd speaking, na parte da secção Story Development, ou seja, é um sistema que facilita, você mesmo pode criar, colocar aí uma mensagem que vai ser difundida massivamente aí em simultâneo por toda a gente que der um apoio. O apoio aí é dado através, em vez de, não é dinheiro, como um crowdfunding, mas é com os contactos que tem nas redes sociais. Por exemplo, você pretende obter 25 pessoas para apoiar o seu projeto para divulgar o seu projeto, cria uma pequena campanha dentro do sistema, e depois eles recebem isto e clicam no Twitter, Facebook, etc, etc, e vão juntando os contactos deles aí, e quando atinge portanto, o número de apoiantes ou apoiadores que você colocou, por exemplo 25, que é aqui este caso, automaticamente essa mensagem é difundida aos amigos e aos amigos dos amigos, etc, etc. São algumas das funcionalidades que temos disponíveis para amplificar ainda mais a sua história e o seu nome, ao fim e ao cabo. Dentro do sistema também haverão disponíveis estes ditos influenciadores ou embaixadores para auxiliar com isto, se não pretender fazê-lo, não é? Ou poderá contratar de vez em quando, a preços muito, muito, muito baratos, gente que tenha realmente uma rede bastante grande e que possa fazer isso. A luz verde. Isto é a última fase da secção de Story Development. Quando chega a este nível, já devia celebrar, já está de parabéns, conquistou um número considerável de seguidores, de gente que o apoiou até esta fase. E depois do green light, ou seja, a função da Filmocracy é providenciar todas as condições para que a produção e distribuição do filme seja feita. Depois deste green light, que é um green light do público, do seu público, da sua audiência, e a nível profissional do produtor ou dos produtores que impulsionaram esse projeto. Isto significa que já tem um produtor, tem package feito e passa a um processo de financiamento e pré-produção. É neste caso, quando passa a Greenlight, é feita uma proposta de opção. Falaremos mais tarde, já depois da abertura, se não se sabe muito bem o que é feito. São contratos para pegar no seu projeto e pronto, levá-lo à fase já a sério para financiar e fazer pré-produção e futuramente produzir. Mesmo que chegue a esta fase, que não é fácil, desde já temos quero avisar que este sistema não é muito fácil, mas é
melhor do que o que existe atualmente. Ou seja, é mais fácil de chegar a que a sua história seja conhecida, a conseguir algo através deste sistema, do que tentar toda a sua vida que o seu projeto, que o seu roteiro seja vendido ou que alguém o produza, ok? Se não passar esta green light, pode solicitar que nós mesmos na Filmocracy apresentemos o roteiro diretamente a outros possíveis interessados. A Filmocracy tem empresa em Portugal e tem empresa nos Estados Unidos precisamente para determinada para este tipo de coisas, para apresentar em Los Angeles a determinado grupo de produtores ao qual temos acesso direto para apresentar. Qual é a vantagem? A vantagem é que se chegou a este ponto, tem esta mais-valia de um grupo de seguidores, portanto, a história já foi validada a nível internacional, já, portanto, ganhou valor, é uma mais-valia para nós e para o roteirista para conseguir algo melhor, uma posição melhor e mais atenção por parte de possíveis produtores. Obviamente que haveria muito mais que falar e agora vou passar a responder algumas coisas. Portanto, pode colocar aqui no chat, eu vou tentar. Deixa cá ver. Tem aqui uma pergunta de Carlos Camara sobre o áudio. Aqui está o meu. Ok. Validação roteirista ficar. Ok. A pergunta é a seguinte: eu não sei se conseguem ver no chat. Se a Filmocracy é uma plataforma que o roteirista tem a oportunidade de mostrar a sua história e que ela será submetida a uma validação pelo público. Com a validação, o roteirista considerará uma verba pelo próprio público para financiar a sua obra. Não é exatamente isso. A Filmocracy não é propriamente uma plataforma de crowdfunding e não é para filmmakers, é para roteiristas. Você cria o seu roteiro, apresenta o seu roteiro, nós providenciamos tudo para que obtenha todo o reconhecimento e todo o apoio e o alcance a um público mundial, mas você não vai, não pode, portanto, usar o sistema para que você realize a obra, que faça o seu filme, que, portanto, é completamente diferente. É para que, portanto, a sua história tenha um alcance muito maior e que ganhe o interesse de produtores selecionados por nós, maioritariamente aqui da Europa, e que, para que possivelmente, caso seja o interesse deles e connosco, o filme venha a ser rodado aqui na Europa mesmo, com possivelmente há possibilidades de fazer partes de rodagem em outros países também, e a partir daí, sempre com vista a que existe uma distribuição a nível, portanto, internacional. Não sei se consegui responder à sua pergunta. Caso tenham mais perguntas, podem fazer durante este tempo. Não sei se tem alguma outra pergunta. Deixa eu cá ver. Se houver alguma outra pergunta, podem fazer. De qualquer forma, este webinar vai estar disponível depois on demand a qualquer hora. Fica gravado e poderão assistir mais tarde. Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou passar a ter uma conversa com
Sim, sim, Carlos Camara. A apresentação fica disponível para depois ver mais tarde a qualquer hora, através do site. A plataforma da Filmocracy vai abrir no dia 10 de julho, logo depois do workshop do Bill Labonia, que aproveito para relembrar que para se registarem nesse workshop, ok? Não sei se o Carlos estava com dificuldades em ouvir há pouco, não sei se consegue ouvir melhor. Entretanto. Ok, muito bem. Então, se não houverem mais perguntas, não somos assim muitos, eu vou passar a ter uma conversa aqui com o nosso convidado especial de hoje, o primeiro. Se é que eu consigo. Ok. Que é o Luís Campos. Deixa cá ver onde é que ele está. Eu vou dar som e câmara ao Luís. Vamos falar com o Luís Campos, que é o fundador do Festival de Roteiros de Língua Portuguesa Guiões, o diretor criativo da Plot Professional Script Lab e produtor e diretor criativo da Squatter Factory. Vou esperar que ele ligue o vídeo e o áudio. Okay. Olá, Luís. Olá. Acho que está tudo bem? A funcionar agora. Sim, tudo bem. Olá, Carlos. Olá, Muito todos. Boa tarde, Luís. Sim, eu vou. Boa tarde a todos. Está muito bem, conseguimos ouvir. O Luís encontra-se em Amsterdão. Boa tarde em Portugal e bom dia no Brasil. Exato. Sim, para os nossos colegas que estão no Brasil, o Luís encontra-se em Amsterdão e eu agradeço a tua presença aqui e conta-me um bocadinho da tua história. Eu sei que, não sei se aqui os colegas sabem, mas o Luís já escreveu e tem pelo menos uma longa-metragem produzida, não é assim? Sim, obrigado eu pelo convite e obrigado pela apresentação da Filmocracy. Acho que foi elucidativa e acho que é um projeto interessante que devemos acompanhar e manter debaixo de olho, pelo menos. O percurso da criação do Guiões vem um bocado nessa lógica, como eu creio também é o que está por trás da base do nascimento da Filmocracy. Ou seja, eu próprio tenho tido atividade como roteirista, como guionista. Tenho essa pretensão de fazer dessa atividade a minha atividade principal e etc. E dentro destes cerca de 10 anos de contacto ou tentativa de contacto com o mercado, foram várias as tentativas, inúmeras as tentativas, não muito bem sucedidas, de abordagem à consequente parte do mercado, não é? Da indústria. Ou seja, há esta parte da escrita, da criação, e uma dificuldade enorme de diálogo, de contacto com a segunda parte do processo, que é a parte que pode fazer toda a diferença na eventual produção ou concretização do filme. Eu tenho experiência de uma longa-metragem já escrita, tenho escrita e produzida, tenho outros projetos, outras longas-metragens escritas, alguns meus, a título pessoal. Estou neste momento no processo de financiamento também de uma longa-metragem que eventualmente poderá ser a minha primeira longa-metragem enquanto realizador ou diretor. Mas já no passado tenho essa experiência de uma longa-metragem por mim escrita, que foi o Funeral à Chuva, e que foi produzida por um produtor independente com pequenos apoios locais, ou seja, sem financiamento prévio, e que acabou por ter um trajeto muito interessante. Chegou a 20 salas de cinema em Portugal, ainda superou a marca dos 10 mil espectadores, conquistou vários prémios, conseguiu ter assim um buzz interessante à volta do lançamento do projeto. Mas mesmo essa experiência foi um bocado derivada de uma proximidade pessoal minha com o realizador e com a produtora que acabou por levar o filme avante. Ou seja,
todas as outras tentativas, isto não é restrito em Portugal, não é restrito aos países de língua portuguesa, é um pouco por todo o mundo. Já vivi em Barcelona 1 ano, já vivi em Londres 1 ano, estou em Amsterdão há cerca de 5 anos. E é muito difícil conseguir abrir as portas de produtores, de produtoras que possam sequer olhar para o projeto, porque isso foi das partes que eu achei mais interessantes da apresentação da Filmocracy, naquele gráfico que detalha que produtor indie, cineasta indie, normalmente já têm os seus próprios projetos e não estão muito receptivos a projetos que lhes queiram poder apresentar. E nessa lógica, nessa urgência, nessa necessidade de tentar fazer alguma coisa para tentar minimizar esse problema, decidi lançar a ideia do Guiões, enquanto um evento que não é inovador, não é uma novidade, porque existem inúmeros festivais de roteiro, de guião, em língua inglesa existem imensos. Em língua portuguesa não existia nada que pelo menos tentasse reunir os vários países de língua portuguesa. Existe o Frapa em Porto Alegre, que é um festival nosso parceiro também, mas mais focado, ou no início estava mais focado em projetos de origem brasileira ou sul-americana. E o Guiões nasce nesta tentativa de tentar, em primeiro lugar, estimular a escrita, estimular a criação cinematográfica de autores de língua portuguesa. Em segundo lugar, aproximar esses autores da restante parte da indústria, produtores, distribuidores, realizadores, eventual público interessado, e daí nós termos a cerimónia sustentada nessa ideia dos pitchings, de debates com profissionais da indústria, etc., para fazer essa aproximação do mercado. E em terceiro lugar, como grande objetivo, é aumentar os níveis da criação cinematográfica em língua portuguesa. Foi muito com base nestas 3 metas que o Guiões nasceu. Está neste momento na 3ª edição. Estamos neste momento em análise de candidaturas. Recebemos mais um bom grupo de projetos, e tentaremos continuar esta missão que acreditamos ser nobre no sentido da aproximação dos guionistas, roteiristas com o restante mercado. Então, mais ou menos, a tua opinião, tu como já fizeste, portanto, participaste numa longa-metragem e que, por sinal, nós fomos ver, vimos esse filme na televisão, não fazia a mínima ideia que tinha sido tu que o escreveste, ok? Mas gostamos. A situação em Portugal é praticamente, dá-me uma visão, ou dá-nos uma visão da situação atual do cinema, ou da produção de cinema em Portugal, para que os nossos colegas também conheçam um bocadito. Em relação portanto, tudo, existe ou não uma divisão entre o que chamam cinema comercial, cinema de autor? Como é que se processa aqui em termos de... Existem produtoras? Sei que existem produtoras, empresas de produção, mas existem produtoras. Fala-nos um pouco disso, que eu sei que tens conhecimento. Sim, é o seguinte, Portugal tem tido uma questão ao longo dos últimos 20, 30 anos que fomenta muito esse debate em relação sobre se deva dar uma certa primazia ao cinema autoral, ao cinema mais comercial. Isso tem sido uma questão. Eu creio que Portugal não difere tanto assim dos restantes países europeus em termos de sistema de produção, ou seja, são praticamente totalmente dependente de financiamento estatal, financiamento público, com alguns exemplos pontuais ou esporádicos de projetos que nascem através de associações de privados e de marcas que acabam por financiar, normalmente projetos que têm uma pretensão mais declaradamente comercial. No entanto, a grande maioria dos projetos que são feitos em Portugal, como em qualquer outro país europeu, ou na grande maioria dos países europeus, é muito dependente de financiamento estatal, público, por uma razão muito simples, porque todos estes países têm uma quota de mercado amplamente dominada pelo mercado cinematográfico americano, e é muito difícil rentabilizar um produto cinematográfico na Europa.
ou seja, há estas linhas mestras da União Europeia de fomentar, potenciar a criação artística, a criação cinematográfica, e nesse sentido Portugal não difere muito. O que sinto que acaba por ser um reflexo um pouco dessa situação é que as produtoras as produtoras que existem, não são muitas, mas existem algumas produtoras, algumas a trabalhar só em cinema, outras a trabalhar em outras áreas de audiovisual, publicidade, etc. Sinto que acaba por reduzir um pouco o círculo de potenciais colaboradores. Ou seja, como esse sistema de financiamento público, que é o que contribui para a concretização de maior parte dos projetos que nascem em Portugal, está, por questões de regulamento, associado à valorização de currículos profissionais, pessoais e empresariais. Esses círculos acabam por ser um bocado reduzidos na tentativa de angariar os currículos mais fortes. Ou seja, isto limita muito a entrada de novos profissionais, novos autores, inclusive de novos projetos fora desses círculos que já estão minimamente pré-definidos. Tem havido uma tentativa, em termos de apoio ao cinema nacional, de apoiar mais cinema de novos autores e primeiras obras, e eu acho que é uma ideia que está a ser seguida pela maioria dos países europeus, ou seja, aumentar as verbas para fomentar essa questão. Mas o que sinto, e até em termos de nível pessoal, eu também não serei talvez a pessoa mais indicada para falar sobre esse aspecto, porque tenho vivido, os últimos 8 anos tenho vivido fora de Portugal, na grande maioria, e o cinema em Portugal está muito à volta de Lisboa. O que existe em Portugal, sim, existe praticamente na sua grande maioria em Lisboa. Eu nunca vivi em Lisboa, nunca tive essa questão de conhecimento local e etc. para dizer que é mais ou menos difícil conseguir chegar aos produtores em Portugal e em Lisboa concretamente. No meu caso específico, nas várias tentativas que tenho feito ao longo dos anos, tenho encontrado muita resistência e muitas dificuldades para ao menos conseguir apresentar os meus projetos a produtores em Portugal. Mas desculpa, como apresentar os seus projetos como argumentista ou... Como argumentista e como potencial diretor de alguns desses projetos, ou realizador de alguns desses projetos, sim. Mas inclusive essa questão de conseguir que um produtor olhe ou leia um roteiro, tenho encontrado muita dificuldade nesse aspecto. E o Guiões nasce um bocado na motivação de tentar contrariar esse problema. Ou seja, eu não sei se estás ao corrente daquele manifesto que existe na Europa de argumentistas para combater um pouco essa falta de visibilidade e de importância para o criador principal ou primário da história, ou seja, o argumentista, o roteirista. Achas que realmente não existe visibilidade, ou seja, não é dada a importância que se devia ao roteirista no cinema em geral na Europa? Eu acho que é dada pouca importância por um lado, por essa relação direta com a questão de regulamento, de avaliação e de financiamento dos projetos. Sim. É o currículo do diretor, do realizador, que por norma tem mais peso, ou seja, nesse sistema de avaliação nem é considerado o currículo do argumentista, não é? Ou do guionista, para um eventual financiamento de um projeto. Eu sinto que pode haver muito trabalho feito nesse sentido, e daí o nascimento do Guiões. Sinto inclusive, e não posso deixar de referir este aspecto, tem sido dos pontos em que tem sido mais difícil de conseguir aproximar os objetivos do Guiões, no garantir o envolvimento de produtores nessa aproximação do material que aparece no Guiões. Ou seja, essa resistência que tenho encontrado em Portugal, mais especificamente o Guiões nasceu em Portugal, as cerimónias do Guiões têm acontecido em Portugal, mas acaba por ser um reflexo um pouco dos países de língua portuguesa.
sinto um grande desinteresse ou falta de curiosidade dos produtores dos países de língua portuguesa em tentarem descobrir material novo que, por sua vez, através do Guiões, já tiveram uma certa validação, não é? Já tiveram uma certa aprovação. Os projetos finalistas já foram analisados, foram avaliados por um júri, os projetos vencedores também foram avaliados, e sinto que há uma enorme falta de curiosidade de produtores em tentarem descobrir novo material. E eu acho que nesse sentido há trabalho para fazer, e o Guiões espera ter um contributo forte nesse aspecto. Olha, então, desculpa, estamos mesmo com o tempo quase. Vamos ter o Bill Lavagna. Eu agradeço muito obrigado. E até à próxima. Espero que venhas cá visitar-nos um dia, ok? Sim, obrigado e abraços para todos. Obrigado. Até já. Agora vamos falar com o Bill. Eu vou ver se o encontro. Só um momento. Encontrar aqui o Bill. Vou trazer aqui o Bill Lavagna, que a maior parte do Brasil já o conhece. É só um minuto. Que é o nosso convidado especial, o segundo convidado especial de hoje. Eu desde já agradeço a presença e a atividade do Luís Campos. Olá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Está funcionando aqui. Todo mundo que está assistindo. Um abraço para o Luís Campos também, a galera do Guiões aí. E ajuda tanto os roteiristas de língua portuguesa, né? A se descobrir. É um prazer imenso realmente. E antes de mais nada, queria dar o parabéns aí pro Carlos pela excelente iniciativa do Filmocracy. Eu acho que o mercado precisa de iniciativas como essa, que incentive os novos roteiristas de língua portuguesa, principalmente, a buscar o desenvolvimento do seu trabalho, a buscar o desenvolvimento da sua carreira. E eu acho que o Filmocracy vai ter uma longevidade, vai ter uma vida muito longa aí no mercado. Então, parabéns, Carlos. É um prazer estar aqui e um abraço aí para todo mundo que está assistindo o webinário hoje. Muito obrigado, Bill. E vai falar, o Bill é mesmo o roteirista empreendedor em pessoa. Ok? O engraçado desta história é que a Filmocracy Studios tem a base, tem que ser um roteirista empreendedor mesmo para conseguir, ou seja, para conseguir alguma coisa quer na plataforma que nós temos e que vamos agora apresentar, vai ter mesmo que trabalhar, não pode ficar com mais um working title, não é? na gaveta. Não vai haver nenhum produtor, não funciona dessa forma. Então, Bill, vai da mesma forma como falamos com o Luís, fala-nos um bocadinho do Bill, da sua carreira. Eu já conheço, mas faça uma apresentaçãozinha, por favor. Bom, eu sou natural de Recife, no Brasil. Eu comecei a estudar cinema em 2005, até 2009, quando eu fui fazer minha primeira especialização em Los Angeles, na New York Film Academy, onde eu fiquei lá de 2009 a 2010. E foi onde eu tive meu primeiro contato com o mercado norte-americano, com o mercado de Hollywood. Tive a oportunidade de estar lá no coração do cinema, ver de pertinho como as coisas acontecem. E a primeira impressão que eu tive foi que é um mercado muito cruel, principalmente para quem não está preparado para ele. É um mercado que ele pode te desestimular, ele pode te frustrar, e ele pode e vai tentar de todas as formas fazer com que você desista. E eu acho que esse é o principal filtro hoje em dia, o principal filtro profissional que dita
quais os roteiristas que vão ter sucesso na carreira e quais os que vão ficar para trás. Eu costumo falar no meu livro e nas minhas aulas que aquela velha frase do Rocky Balboa: não importa o quão forte você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. E a gente viu pelo bate-papo com o Luiz agora que isso é a realidade para todo mundo que começa a escrever, que começa a roteirizar, que sonha em fazer isso para viver. A primeira lição que a gente tem que aprender e fazer as pazes com a realidade é que vão ter muitas porradas, vão ter muitos obstáculos, porém, como roteiristas, o nosso trabalho é justamente criar histórias de sucesso. Então, nada mais lógico do que o roteirista investir toda essa criatividade, todo esse trabalho para escrever a própria história de sucesso. E para isso é essencial conhecer o mercado, conhecer essa selva onde você quer entrar, né? Então, depois desse período em Los Angeles, onde eu pude estudar lá na New York Film Academy, eu voltei para o Brasil, onde eu montei a minha produtora, a Labonia Foto e Vídeo, e onde eu atuei aqui presidindo a produtora por 2 anos, até que me surgiu, não que me surgiu, eu comecei a procurar formas de poder voltar ao mercado norte-americano, porque eu sabia que era lá onde eu teria que me especializar para poder conseguir levar o meu trabalho para o nível internacional. E então, como não tinha e nunca teve para ninguém nada entregado de bandeja na carreira, ninguém, como você mesmo falou, nenhum produtor chega para pegar a gente pela mão, para passar a mão na nossa cabeça e mandar a gente escrever e dizer: eu vou comprar seu roteiro. Não funciona assim. Então, eu comecei a pesquisar escolas de roteiro nos Estados Unidos e no Canadá, onde eu pudesse retomar meus estudos e voltar a me especializar, porque eu sabia que eu queria ingressar nesse mercado norte-americano. E pesquisei várias escolas, várias instituições que ofereciam bolsas para alunos internacionais, me inscrevi em vários processos seletivos e no final de uns 3 meses de processo de enviar roteiros e entrevistas por telefone para testar o meu inglês, me foi oferecido 3 bolsas de 3 escolas diferentes de roteiro no Canadá. Eu pude avaliar bem as propostas e escolher a que mais me interessava, que no caso foi a bolsa que eu recebi da Vancouver Film School. E eu recebi a bolsa fui convidado pela escola para ir fazer o curso de Writing for Film and TV em Vancouver, no Canadá, que é onde eu vivo hoje. Eu me encontro hoje no Brasil, estou fazendo minha série de workshops do roteirista empreendedor aqui no Brasil. Mas em outubro já estou voltando para Vancouver para retomar meu trabalho lá em Vancouver, junto com a produtora, para retomar minha especialização e meu serviço, junto com a Vancouver Film School. Hoje, depois de 1 ano e meio em Vancouver, eu fui chamado pela Vancouver Film School para ser o embaixador da VFS no Brasil, justamente para mostrar para os roteiristas, não só brasileiros, mas para os roteiristas do mundo todo, que não é impossível. E não é fácil, mas também não é impossível. Que se você tiver a determinação de perseguir a sua carreira, se você tiver a determinação de correr atrás do que você quer e o senso empreendedor de saber que só depende de você o seu sucesso e o seu fracasso, essa é a chave para as portas começarem a abrir. E eu costumo falar também que quanto mais portas você bater, maiores as chances de uma delas se abrir para você. E foi o que aconteceu para mim. Eu tive que bater em muitas portas, né, para poder chegar no mercado canadense. E aí o que aconteceu depois? Eu fui, durante os primeiros meses da VFS, eu desenvolvi um piloto de animação chamado Obscurity, e assim que eu terminei esse piloto, eu passei a submetê-lo para festivais. E uma história curiosa é que nessa época eu trabalhava como lavador de pratos em Vancouver, né? Eu me virava como podia, trabalhava no restaurante lavando pratos, e
Uma bela noite, quando eu estava lá no meu trabalho, eu recebi o aviso no meu celular de que o meu roteiro tinha vencido o Digital Nation Awards, que é um festival de animação lá de Vancouver, na categoria Melhor Piloto de TV. E foi meu primeiro prêmio internacional e foi um marco. Foi a partir dali que eu vi que eu estava no caminho certo, que eu tinha potencial para continuar escrevendo. O Obscurity, esse mesmo piloto, recebeu uma menção honrosa esse ano no Canada International Film Festival, onde ele concorreu também. Esse ano, um outro roteiro meu, que foi um spec, um roteiro especulativo que eu escrevi para a série Arrow, que foi premiado no Cannes Screenplay Contest, lá em Cannes, e que foi também um grande marco, que representou muito para mim na minha carreira, porque cada prêmio que o roteirista recebe, basicamente é um selo de aprovação do seu trabalho, um selo de incentivo que faz com que você continue perseguindo a carreira. Por isso que eu acho essencial a presença do Luiz Campos e do Guiões no cenário internacional, porque um prêmio de roteiro significa muita coisa, principalmente para o roteirista independente, que assim como eu, seguiu essa linha do roteirista independente que a gente escreve de forma especulativa, né? Na verdade, ninguém paga a gente para escrever, nós escrevemos e para depois tentar comercializar esse roteiro. É lógico que o caminho não é o mesmo para todo mundo, mas como foi falado aqui, hoje em dia, para os roteiristas de língua portuguesa, não existem muitas opções, né? Nós temos o Guiões, nós temos o Frapa. Esse ano, inclusive, eu findei uma parceria com o Luiz e com o Guiões para ceder uma quantidade de cópias do meu livro e algumas sessões de Script Doctor para os roteiros vencedores. E é muito importante hoje, o cenário que a gente vive hoje do mercado de roteiro, é um mercado que está em expansão. As portas estão abrindo, até mesmo em Hollywood, onde é o cerne, o ápice do cinema comercial de hoje, existe uma busca e uma demanda muito grande por novas histórias, por novas visões, por novos roteiristas, por novos artistas, né? Hollywood está cansada de ver a mesma coisa. Hollywood está cansada de ver as mesmas vozes repetidas todos os anos. Então, hoje, mais do que nunca, é um momento perfeito para os roteiristas do mundo todo começarem a botar a sua voz no mercado, começar a difundir seu trabalho, a difundir seu roteiro, porque o mercado está pedindo isso, né? Existe uma demanda, a demanda está crescendo todos os dias. A gente vê frequentemente, tanto nos festivais de roteiro, quanto nos festivais de cinema, a quantidade de novos talentos que estão sendo revelados por aí, né? O próprio mercado de Hollywood, que era um mercado muito fechado, hoje em dia nós temos grandes diretores e grandes roteiristas de todos os cantos do mundo trabalhando e contribuindo para o mercado. E é muito importante. E quando eu comecei a escrever, quando eu criei o Roteirista Empreendedor, eu comecei a escrever no meu blog, a intenção inicial era justamente compartilhar um pouco do conhecimento que eu fui acumulando durante os 10 anos de carreira que eu tenho e incentivar as pessoas, mostrar para elas que você vale a pena investir, mas ao mesmo tempo eu faço muita questão de manter o roteirista iniciante com o pé no chão. Eu faço muita questão de acabar com todos os mitos e com todas as ilusões que são inerentes nessa nossa realidade. Que por exemplo, a impressão de que o roteirista vai ficar rico e famoso com o seu primeiro roteiro. O que a gente não sabe que não é verdade, né? O primeiro roteiro de roteirista serve para ele aprender, né? Não só o primeiro, até os 5 primeiros roteiros, o roteirista ele está procurando a sua voz, ele está encontrando a sua narrativa, o seu estilo narrativo, ele está achando a sua voz ainda. Então, eu faço questão de passar isso para os meus alunos, para os meus seguidores, que não acontece da noite para o dia, o sucesso não vem da noite para o dia.
E mesmo as histórias que a gente presencia aí de sucesso repentino, de pessoas que estouraram e ficaram ricas e famosas com seu primeiro roteiro, como foi o caso do Ben Affleck, do Matt Damon, que ganharam um Oscar com seu primeiro roteiro, do Good Will Hunting, do Gênio Indomável. Eu faço sempre questão de frisar de que isso é uma exceção da regra. Né? Isso não é uma realidade, isso é uma exceção da regra. Pode acontecer com você? Pode. Do mesmo jeito que você pode ganhar loteria amanhã. Né? Então, existe possibilidade, existe. Né? Mas a gente não pode usar a regra para ditar a nossa estratégia profissional. A gente tem que estar preparado, a gente tem que esperar o melhor, mas estar sempre preparado para o pior. E o roteirista empreendedor cresceu, o blog se tornou livro, o livro se tornou workshop, o workshop se tornou curso, e esse curso me levou agora a ser contratado pela VFS para ministrar a Masterclass de roteiro da VFS no Brasil. Né, que não tinha, a VFS hoje faz a Masterclass de workshop de roteiro na Cidade do México, em Cuba, na Europa, mas no Brasil não existia ainda. Então, eu fico muito feliz de poder estar trazendo um pouquinho do mercado de roteiro, do mercado para o roteirista iniciante, e deixar bem claro que existe espaço para quem quer se profissionalizar, mas o caminho não é fácil. Né? Ninguém vai conseguir ser um bom roteirista enquanto estiver se dividindo entre a profissão de roteirista e alguma outra profissão. Né? O mercado vai responder o tanto quanto você injeta nele. Então, quanto mais tempo, quanto mais esforço você se dedicar ao mercado, mais ele vai responder, mais ele vai devolver oportunidades para você. Né? Então, a gente precisa ser empreendedor. Né? As lições de empreendedorismo que eu aprendi durante a carreira, até mesmo fora, eu fui buscar essas lições fora do mercado de roteiro. Eu fui conversar com coaches profissionais, coaches de carreira, eu fui conversar com profissionais de vendas para aprender as técnicas de venda, como é que eles fazem para transformar uma simples ideia em um produto com valor comercial, um produto que possa atiçar a ganância dos produtores e dos exibidores, porque a gente sabe que o cinema hoje é um business, e é um business que movimenta muito dinheiro. E para movimentar tanto dinheiro, é preciso que a gente tenha consciência de que a primeira coisa que nós, roteiristas independentes, temos que fazer é mostrar para o mercado que nós somos capazes. Mostrar que nós temos preparo, que nós dominamos o ofício e que nós dominamos o mercado, nós entendemos o mercado. E é por isso que eu acho que a plataforma Filmocracy vai fazer um excelente trabalho nesse sentido de dar espaço para os roteiristas a aprenderem como desenvolver, aprender o formato ideal de como fazer um pitch, de como transformar a ideia numa história e como transformar a história em um produto. Né? E é por isso que eu acho que o mercado de roteiro hoje está tão em expansão. Porque a tagline do meu trabalho todo é criar e vender. Porque metade do trabalho do roteirista é escrever. É só metade do trabalho. Né? Como o próprio Carlos falou, nós não podemos ter os working titles na gaveta ou na memória do nosso computador. Né? Você pode escrever uma obra-prima, mas não vai adiantar nada se ela ficar na gaveta do seu escritório. Não vai adiantar nada. Ninguém vai descobrir você sentado no seu computador. É preciso ir para a rua, é preciso fazer networking, é preciso conhecer gente, é preciso trocar ideia com outros roteiristas da área, até porque a gente nunca sabe quem vai ser o próximo que vai entrar no mercado. E como a gente sabe que o mercado de cinema funciona, é muito na base do networking, é muito na base da indicação. As pessoas gostam de trabalhar com quem elas confiam. E a partir do momento que você cria um relacionamento de confiança, um relacionamento profissional com uma pessoa, seja um colega roteirista, seja com um produtor, ou seja com um diretor amador, né? Um diretor que ainda está buscando o seu big break. A partir do momento que você tem uma relação profissional com
com esse colega, é muito mais fácil quando um fizer sucesso, ele inevitavelmente vai acabar puxando o outro. Por quê? Porque é a confiança. Você não vai depositar seus milhões de dólares em alguém que você não conhece, em alguém que não provou sua capacidade. Então, por isso que o networking é muito importante, saber conversar, saber sair de casa, frequentar as mostras de cinema, frequentar os festivais de roteiro, frequentar as feiras de mídia. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o Pitch Fest em Los Angeles, que é um evento que reúne produtores e distribuidores e exibidores da indústria norte-americana e que permite que você vá lá fazer o pitch presencial para essas pessoas. Uhum. No Brasil nós temos o Rio Content Market, que é uma feira de mídia também, onde você tem a opção de oferecer seu trabalho, de fazer o seu pitch para profissionais e para empresas como a HBO, como a Netflix, que são o sonho de consumo de todo novo filmmaker, de todo novo roteirista. Então, é muito importante a gente começar a entender que o cinema é um business, o cinema é um mercado de trabalho extremamente concorrido, onde não existe espaço para amadores. Simplesmente não existe. É muito dinheiro envolvido para estar na mão de amador. Porém, o lado bom disso é que ser amador não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Ninguém é amador. As pessoas estão amadoras. Não é? Então, isso é curado com o quê? Se profissionalizando, fazendo cursos, participando de festivais. Se você, como eu, não tinha dinheiro para investir em uma faculdade no exterior, vá procurar uma bolsa, vá procurar uma scholarship, vá procurar uma fellowship. Porque existem programas de bolsa, mas elas são reservadas para aqueles roteiristas excepcionais, para aqueles amadores que já demonstram um talento bruto a ser lapidado. E é isso que o mercado quer. O mercado está em constante busca do próximo talento bruto que os produtores possam lapidar a sua imagem e semelhança. Né? Então, hoje em dia, quando a gente ouve falar da fellowship da HBO, onde eles escolhem a nata da nata dos roteiristas amadores, onde eles vão treinar os roteiristas junto com produtores da HBO. Para quê? Para formar roteiristas que escrevam do formato que eles querem, escrevam as histórias que eles querem que sejam escritas. Isso é muito importante. Né? Então, só para não me alongar muito aqui... Sim, já estamos quase com o tempo. Já estamos quase com o tempo. Eu deixo aqui a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo, é que persiga, busque a sua carreira. Não dê ouvidos a quem disser que é um sonho distante, que é uma ilusão, vai botar o pé no chão e procurar um emprego de verdade. Não, roteirista é um emprego de verdade, tá? Mas é para aqueles que estão preparados e para aqueles que estão dispostos a levar as porradas, tá bom? Então, muito obrigado, Carlos, pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui. Um grande abraço para os campos. Eu desejo um grande sucesso tanto para o Filmocracy, tanto para o Guiões. E eu espero todos vocês no meu workshop no Filmocracy, que vai acontecer agora nas próximas semanas. Tá todo mundo convidado, façam sua inscrição agora, não deixem para a última hora, tá? Porque nós vamos discutir, nós vamos aprender exatamente como criar histórias com valor comercial e como comercializar esses produtos junto a produtores e a distribuidores. Tá? Então, Carlos, muito obrigado. Obrigado pela participação e obrigado e até à próxima. E não se esqueçam, 2 e 9 de julho, às 14 horas de Lisboa, 10 de Brasília, Bill vai estar connosco a ensinar precisamente como criar e vender. É essencial aprender e vai ajudar muito, mesmo para trabalhar dentro do sistema Filmocracy. Sem isso, vai ser muito difícil mesmo entender do que estamos a falar, não é? Obrigado, Bill. Até à próxima. Um abraço.